nós vamos continuar o nosso tema, antes de falar da Paraxá, que é Shemini. Shemini quer dizer oitavo, né? Vem de Shemoneh, Shemoneh, que quer dizer do raiz do número 8, e também Shemitah, né? Por isso que o número de Yeshua é considerado o número 8. O número do homem é 6, o número de Deus é o Sheva, perfeito, Deus, e o número de Yeshua é 8, porque vem da raiz Shemitah, vem da raiz 8. Então, redenção em hebraico quer dizer uma coisa parecida com o número 8, com a pronúncia 8, com o número 8, tá bom? E a Haftará de hoje, nós vamos, se der tempo, nos atrelar em Atos, capítulo 10, verso 20, de 9 a 22. Bom, mas como introdução dessa redenção que nós estamos tendo, é um período de redenção, Yeshua é a primícia dos que dormem, não é? É a ressurreição, é a morte e ressurreição, essa passagem fantástica, não é? Não só do memorial da Páscoa, mas nós, messiânicos, fala muito em nosso coração, porque nós estamos na contagem do Sefirat HaOmer. E para falar naquela analogia que nós já sempre fazemos a cada ano o Senhor tem nos dado uma revelação, algo novo. E hoje eu quero compartilhar com você nessa rampa em 49 dias, hoje é o 7º dia, tá certo? Hoje é o 7º dia da contagem do Sefirat HaOmer, a contagem dos molhos, não é? Hoje é o 7º dia. Então, nós temos uma analogia que é um tempo muito importante para nós. Por quê? Irmãos, é como eu disse, quando nós estamos numa estação, essa estação não é nossa. Essa estação tem hora de começar. A estação começou no 14º dia de Aviv agora, né, o de Nissan, que foi sábado passado. Quando celebramos sexta, celebramos Pessah, Páscoa, não é? E, então, marca o ciclo do ano litúrgico. Preste atenção, ano litúrgico. O ano cível é Rosh Hashanah, é o 7º mês, é considerado o primeiro do ano cível de Israel, na contagem do calendário judaico. Mas o ano litúrgico é agora. Então, nós estamos no primeiro mês, hoje é o 8º dia desse novo mês, que marca o tempo de uma estação. Em Israel cai na primavera, aqui no outono, não é? Mas, como nós não temos estação, você pode ver que está tudo verdinho, parece que nós estamos na primavera, né? Mas em Israel é primavera, no norte europeu é primavera. E isso é muito importante para nós, por quê? Porque um tempo do Sefirat HaOmer é um tempo que nós estamos em reflexão e meditação. Né? O católico copiou isso do judaísmo com o nome de Quaresma. Não é? Só que, como o católico nunca quer ser exatamente igual ao judeu, eles mudam. Então, de 50 dias, contaram 40. Não é? Mas, biblicamente, são 50 dias. Não é? E é um tempo de meditação, é um tempo de conserto, é um tempo de arrependimento, é um tempo apropriado da natureza do Pai em nós. É um tempo que enfocamos aqui a nossa cura interior, não é? E eu, ainda para não perder nem gosto de falar isso mais, eu fui engenheiro a minha vida inteira, né? Ganhei meu dinheiro a minha vida toda com a engenharia. Então, tudo que Deus me fala tem matemática. Eu vejo sempre matemática, algo deslocando de A para B e se posicionando numa equação. E agora estamos num ciclo. Esse ciclo tem que marcar a sua vida. E esse princípio chama em hebraico Kol Vahomer. Diga, Kol Vahomer. O que é o Kol Vahomer? Kol Vahomer significa, literalmente em hebraico, pesos e medidas. Pesos e medidas. Mas qual é o princípio do Kol Vahomer? Paulo, Yeshua, usa muito o Kol Vahomer. É um truque, é uma maneira de entender a Midrash. Como se entende? Vou falar um Kol Vahomer, você vai entender. Por exemplo, Hebreus é cheio de Kol Vahomer. Se você não sabe isso, você não entende o teor da explicação que vem. Por exemplo, Kol Vahomer é o seguinte princípio. Hebreus capítulo 7, ou capítulo 9, se fala, se o sangue de novilhos, de cordeiro, já purificava o pecado, imagina o de Cristo. Entendeu? Esse é o Kol Vahomer. Se é assim, era assado, imagine agora em Cristo. Esse princípio do Kol Vahomer é muito usado. Não é? E por que isso é importante? É porque nós enfocamos agora, nesse princípio, nós estamos enfocando a nossa cura interior, nós estamos enfocando aqui, se Deus nos dá
Um ano de Shemitah. Nós estamos no ano de Shemitah. Olha, está havendo um erro aí na internet, viu? Tem muita gente pregando errado, eu vou explicar. O ano é de Shemitah, mas não é o jubileu. Do jubileu dos jubileus vai ser em 2037, tá? Pela contagem do ano judaico, viu, gente? Então, porque sai negócio de lua de sangue aí na internet, principalmente outros irmãos aí pegam aquilo, fazem uma doutrina em cima disso. Não, é um ano de Shemitah. Nós estamos no ano do descanso da terra, né? Da redenção da terra. Nós estamos em Israel, estive lá agora mês passado, né? Vários kibbutz, vários agricultores não plantam. A terra descansa. Então nós fazemos um kol vachomer. Ou seja, se Deus dá dobrado a produção da terra porque ela descansou, imagine para nós. Se você também tira um Shemitah, tira um ano de redenção. Então, esse ano, se fala por ciclo agrícola, não falaria Deus ao nosso coração? Se Deus abençoa uma planta, uma terra, não abençoaria aquele que foi criado à sua imagem e semelhança? Pensa. Então tem que fazer um kol vachomer. Se já é bênção na terra, imagina o Marcelo que veio da terra, mas veio do coração de Deus, e você também. Amém? Muito bom. Então, nesse ano nós estamos enfocando a quebra do eu, né? Ano passado foi conquistando a liberdade interior nesse período de meditação. Hoje nós estamos no 7º dia e nós vamos meditar agora, enfocando o egoísmo. Então, nós sabemos que o egoísmo tem dificultado a vida de muitos de nós. Deus poderia estar te dando rios de bênçãos, mas o nosso egoísmo não deixa. O nosso eu não deixa. E aí, fazendo um parêntese que eu falei aqui na ministração de Pesach, a palavra ani, né, a palavra anohi, relativa ao eu, em hebraico, vem de ani, que quer dizer eu, que por sinal, por curiosidade, eu acho que não é por coincidência, mas é por propósito divino, a palavra eu em hebraico, que vem da raiz ani, quer dizer pobre. Então, quando em hebraico você fala ani Marcelo, eu chamo Marcelo, você já começa assim, pobre Marcelo. Parece que Deus põe o seu eu lá embaixo, né? O anohi de esvaziar-se do eu. Você está entendendo? Em grego, traduzindo a palavra anohi para o grego, deu egoísmos, quer dizer que saiu português, né? A palavra egoísmo é grega. Egoísmos, no grego, é a palavra egoísmo. E nós vamos crescer nesse gráfico, mostrando para você que nós temos que subir essa rampa. Que rampa eu estou falando? Que rampa é essa? Bom, antes de falar dessa rampa, eu queria lembrar, hoje de manhã me veio esse versículo no meu coração. Quando eu orava de manhã, veio João 12, 24. E eu quero que você leia comigo. Diga, em verdade... Fique ali só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. E Yeshua está falando aqui em João 12 da sua morte e da sua ressurreição. Então, como ele falou, olha, eu sou que nem um grão de trigo. Se o grão de trigo, ele tem a vida em potencial, não tem? Talvez vocês nunca viram uma semente de trigo. Talvez Minas Gerais não planta trigo. Nós não temos trigo aqui em Minas Gerais. O Sul tem, mas aqui não tem. Mas vamos falar um grãozinho de feijão? Vamos transportar o trigo para feijão? Todo mundo já viu um grãozinho de feijão, não já? Então, se eu colocar o grãozinho de feijão aqui em cima, e deixá-lo, ele fica aqui eternamente. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Se ele ficar com uma temperatura e pressão natural, sem umidade, ele fica. E lá dentro dele... não vai dar nada, ele fica aqui. Mas se eu pegar o grãozinho de feijão, colocar no algodãozinho molhado, quem já fez essa experiência no grupo infantil, no elementar, pegar esse grãozinho e colocar no feijãozinho, colocar no algodão molhado, com água, o que ele faz? Passado 3 dias, ele começa a envelhecer. Ele vai envelhecendo, ficando feio, todo enrugado, aí começa a cheirar mal, aí você olha o grãozinho e fala, puxa vida, morreu. Mas, de repente, se você espera 5 dias, no 6º para o 7º dia, o que acontece?
ele se parte. E aparece um brotinho, e mesmo no algodãozinho com água ali, embebida de água, ele começa a dar um caulezinho e uma folhinha crescendo. O que foi isso? Vida. É isso que Yeshua está falando. Se você não pegar esse grãozinho, não der condições de vida, ele vai ficar morto. Mas se ele morrer, se ele romper a casca, diga, romper a casca. Olhe para o seu irmão e diga, você precisa romper a sua casquinha. A sua casca. O que seria a nossa casca? O que seria a nossa casca? O anorri, o seu eu. Esse é o problema nosso. O nosso eu é a maior casca. Ah, não, é o demônio. Não mexa com o demônio, deixa ele quieto lá. Deixa. O crente preocupa demais, dá valor a mais do que não deveria dar. Dá valor demais ao inimigo. Espera aí, é Deus em você, esperança da glória? Espera aí, calma, mude a perspectiva de se ver. Só vê o mal, só vê demônio, só vê coisa. Espera aí, você tem poder sobre as trevas, você foi criado à imagem do Deus semelhante, e você tem uma casquinha chamada eu, o egos. O ego do homem, isso é o nosso problema. E quando esse ego, mesmo você nasceu de novo em espírito, mas o seu ego não nasce de novo, a sua alma não nasce de novo, que em hebraico é chamado de nefesh, ou psiken em grego, é alma, é raciocínio, é vontade, é emoção, são os sentimentos. Esse é o nosso problema. Eu nasço de novo em espírito, mas se não morrer essa casca, se ela não envelhecer, se ela não nasce a vida. Muitos irmãos estão vivendo como a semente de trigo, tem a vida de Yeshua dentro dele, mas está com a casca. Precisa envelhecer, precisa morrer. É isso que Yeshua estava falando. Se esse grão não morrer, morrer o quê? A vida da alma. Né? Quando eu era recém-convertido, eu não entendia isso. Que Jesus complicado. Né? Ele fala, quem ama a sua vida, perde. Puxa vida, o que eu tenho mais de precioso é a vida e Deus manda perder. Não é a vida de vida do sangue circulando em meu corpo. É a vida da alma. A palavra aqui é alma, então o meu eu, o ego, a minha alma, a parte não restaurada. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Gente, didaticamente, diga didaticamente, Deus cria o homem espírito, alma e corpo. Lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver em Tessalonicenses 5,19 a ordem, espírito, alma, corpo. A palavra ruach, espírito, nefesh, alma, e depois bazar, corpo. Tá? Em grego, pneuma, psiken e soma. Por isso que o homem é um ser psicossomático para a medicina. Mas para mim, o homem é um ser pneuma psicossomático. A medicina só olha a alma e o corpo, mas não vê o espírito. Quantas vezes vamos a um consultório médico, mas a nossa doença é espiritual? Né? Que começou na alma, uma mágoa, um ressentimento, e você fica preso e vê uma doença física, mas a origem está até no espírito. Não é? Muito bem. Então, a palavra que vem aí, a palavra nefesh, a palavra alma, essa é a vida da alma. A alma não nasce de novo. Olha para mim. A alma, Deus pega o espírito e sopra no homem, né? Naquele objeto de terra que ele pegou, não é? E aí, aquele objeto de terra, aquele elemento terra, quando recebeu o corpo, né? a matéria, quando recebeu o sopro de Deus, passou a dar uma coisa nova, chamada alma, nefesh. Daí a palavra neshma, né? A alma, relativa à alma. Ou seja, você pode então dizer que o corpo misturado com a alma faz um entreposto que você vai chamar de carne, didaticamente, né? Carne seria tudo que é de corpo, tudo que é da alma, e aí você vai entender Gálatas 5, o carne milita contra o espírito milita contra a carne, o espírito nasce de novo, mas a carne não. Então necessitamos da restauração. Você pode estar cheio do Espírito Santo de Deus no seu espírito, mas a sua alma, o seu eu, pode estar afundado numa depressão, numa tristeza, no egoísmo, numa insegurança, não é? numa solidão. É uma doença da alma. Não é? E você prende, a semente não dá o fruto, ela não morre, então tem que fazer morrer. É isso que Yeshua está falando. É isso que nós vamos falar na minha rampa. Diga, rampa. Então, dando a visão geral, um gráfico, aqui é a função tempo, aqui é o zero, marcou o seu Egito,
a sua saída do Egito, ou seja, o seu novo nascimento. Alguém está entendendo a analogia? Ótimo. Nasceu e aqui a sua maturidade. O que eu estou querendo dizer? Quando você conhece as festas bíblicas, eu posso transformar isso que aponta para Yeshua, olhando as festas para a minha vida, apontando para a minha vida. Se as festas apontam para Yeshua e eu sou semelhante a ele, e o maior propósito de Deus é ter filhos semelhante a Yeshua, não é isso que está escrito em Romanos 8? Então eu posso ver Yeshua nas festas e me ver nas festas também. É aí que eu quero chegar com você. Então, o marco zero da minha vida foi 23 de agosto de 87, quando eu nasci de novo. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Yeshua e comecei a viver nova vida, eu e a dona Rosângela, que está sentada ali de amarelo, por sinal muito bonita hoje, não é? Ao lado do meu neto Davi, e uma das noras mais bonitas que eu tenho. Uma das, né? Tem outras bonitas também. Muito bem, aproveitar que a outra foi lá dentro. Bom, aí, pensa, agora nós vamos subir uma rampa. Por quê? Diga, por quê? Diga ao seu vizinho, por que tenho que subir uma rampa? Evidentemente, para mudar de nível, para subir de nível. Diga, para ser promovido. Deus quer te promover esta manhã. Ele quer promover você, Ele quer tirar você desse Egito imundo da onde você veio, e você tem ainda muita coisa que carrega desse Egito, tem saudade daquelas cebolas. Você pode trocar cebola por motel, alguma coisa assim, outro pecado, né? Vocês estão entendendo a analogia, né? Aquele que furtava não furta mais, aquele que batia não bate mais, aquele que adulterava não adultera mais. Essa é a nova vida. Tem que largar esse Egito. Então, você só vai largar. Não fica no mesmo nível do mundo, não. Páscoa é nível do Egito. Páscoa é o nível do mundo. Suba! Diga ao seu vizinho, suba! E para subir, eu tenho que caminhar. Olha que bacana a minha revelação. Deus podia te dar um pulo, mas Ele não dá. Ele deixa você andar no deserto. E no deserto vem escorpião, vem uma noite fria, vem um sol escaldante. No deserto não tem água, vem a sede, vem a fome. Vem um problema, vem a peste, vem as doenças bíblicas. Eram muitas, como mofo, fungo, dava micose no povo, dava lepra, dava doença de pele. Era terrível, né? Os meninos chorando, escorrendo catarro, não tinha lenço de papel, tinha que limpar com a mão. E aqueles meninos gripados, e aquelas noites frias no deserto, não tinha casa, estavam acampados em tendas. Ô, irmão, pensa um pouquinho. Pensa que é Egito. Essa é a nossa vida também, parecida. Uma analogia é um pouco igual. Subir a rampa. Esta rampa vai me levar ao nível de Shavuot. Se em Pêssah eu nasço de novo, em Shavuot eu sou habilitado. É como se em Pêssah vai fazer curso de motorista, mas se não tirar a carteira, você não pode dirigir. Isso eu aplico à vida do crente. Crente acha que levantou a mão, aceitou Jesus, acabou. Você está no céu, aleluia. Aleluia não. Agora que vai começar a ter problema. Agora que você vai ter problema com você mesmo, com a sociedade não te rejeita, quer te degolar. Estou falando alguma mentira? Você é cristão, quer ser degolado, você é messiânico, a comunidade expulsa, como eu fui expulso da sinagoga. Eu fui expulso, literalmente expulso, porque criei em Jesus. Agora as coisas estão mudando, agora estou sendo convidado de novo a ir lá. E aí o nível de Shavuot é uma habilitação, é uma qualidade. Agora Deus quer qualidade, Ele quer você dando essa luz, Ele quer, olha para mim, qual é a palavra de Pêssah? Sair da preposição, qual é a preposição? Sair do Egito, do mundo, da doença, da lepra, né? E agora qual é a palavra-chave em Shavuot? Ser liberto de, ser livre de, para, ser liberto para, não é de, para. Ou seja, ser livre de, para em Shavuot, ser liberto para. Gente, olha para mim, vocês estão olhando pouco para mim. Em Páscoa é sair de dentro, tirar o Egito dentro de mim, tá certo? É sair fisicamente do Egito, mas também fazer um processo de o Egito sair de mim. A minha mente, as minhas lembranças,
tem que passar pelo crivo do sangue do Cordeiro, está certo? E o nosso sangue é Yeshua. Durante a subida de rampa, vou chegar na festa da Shavuot, que é o recebimento da Torá, a outorga da Torá. E nesse dia que os apóstolos estavam comemorando a festa da Torá, a outorga da Torá, veio o Espírito Santo. O que Deus está falando? Eu saí do Egito, cumpri a lei, saí do Egito, larguei o Egito e abri meu coração e vai me qualificar com o quê? Com a lei. Os crentes não entendem isso, o mundo evangélico não entende isso, porque o catolicismo tirou isso. Por concílios, por encíclicas. Tirou esses conceitos da igreja do Senhor Yeshua. Então, meu irmão, agora é ser livre mas eu posso ser livre do Egito, mas não está liberto. Eu estou livre, estou fora, mas não estou. O meu eu precisa de restauração. Está certo? Por quê? Shavuot é ser habilitado para servir. Por isso que são os dons e ministérios vieram nesse dia, para que você possa servir a Deus. Depois tem outra rampa, que já é para preparar para o reino, para celebrar o reino, o Sukkot, que é tabernáculo, nós não vamos falar aqui agora. Então eu vou pegar essa rampazinha aqui, e vou transformar numa rampona, está vendo? Eu só cresci, só para você, didaticamente, está entendendo? O que eu quero? Passou a primeira semana, hoje à noite começa a segunda semana. Vamos fazer um teste, vamos fazer um propósito nessa casa, durante esses 49 dias, essas 7 semanas, a gente tomar posse que você está sendo liberto. Então, nesse primeiro momento, nós falamos, sábado passado, de investir na nossa separação, na nossa santidade, porque eu vim carregado do Egito. Lembra? Você pode ter 50 anos que você nasceu de novo, 30 anos, 1 ano, 10 anos, você ainda carrega a coisa do Egito. Carrega ou não carrega? Carrega. Segunda semana, dá um pulinho, começa a analisar o anorri, o seu eu. Começa a pensar em você. Pensa assim, eu estou chato para chuchu. Eu estou enjoado, eu estou estressado. Vocês não sentem isso, não? Eu estou aborrecido. Eu estou, a palavra que Yeshua usou, estou perturbado. Tantos pensamentos nos perturbam. Eu quero criar um clima, você já viu que eu começo a olhar para um lado para o outro, que eu quero um clima de o Espírito Santo agir em você aqui agora, porque isso aqui não é sessão de show, isso não é show da fé, isso é a realização da fé, é tomar posse da fé, e subir o degrau, subir a rampa, subir a rampa. Então não adianta você me ouvir, se você não quer que essa palavra te destrua. Eu quero que essa palavra te moa, eu quero que essa palavra faça você morrer. Você entendeu? Morrer a sua alma, o seu eu. Entendeu o que Yeshua falou? Se o grão de trigo não morrer, ele está falando da vida da alma, do eu dele. Ele tem que se esvaziar para Deus te encher. Ô irmão, olha para mim de novo. Tem muita coisa que não chegou à nossa vida porque você, o eu, não deixou. Você está com ideias passadas, está com prisões antigas que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual. Conquista do eu interior, esse ano o quê? Egoísmo. Tá bom? Vamos passar para o egoísmo. Rapidinho que eu já falei. Egoísmo é o maior inimigo da Torá e da Betsorá, do Evangelho, porque afastam você de Deus e do próximo. Você já viu que o egoísta não consegue nem a Deus, nem ao próximo, porque só vê ele. É um narcisista natural, tudo é ele. Tudo é ele. Não é? Só quer vê-lo, ele só vê a si mesmo. É ele? Tá bom. O egoísmo vem acompanhado de soberbo. Olha que interessante, interessante. O egoísmo tem irmãos gêmeos, ou trigêmeos, ou quatrigêmeos, como é que chama isso? Por exemplo, soberbo, orgulho, ciúme, inveja, você já viu que vem sempre no egoísta? Uma coisa chama a outra. É doença da alma. O que adianta nascer de novo, levantar a mão, aceitar Yeshua e viver nesse caos emocional, nesse desequilíbrio?
Mulher com medo de barata, com medo de pernilongo, com medo de sei o quê, e com medo... Nossa, que coisa! Diga, que coisa! Suicídio é uma forma de egoísmo, tá certo? Suicídio é uma forma de egoísmo. Na verdade, ele ama tanto a si mesmo que se morreu, que se matou, porque não aguenta problema, não aguenta derrota. Não tem comunhão, não interage com ninguém, porque ele é excêntrico, vai para o centro dele. É o diploma dele, é a casa dele, é o neto dele. Eu falo pouco dos meus netos, porque uma coisa aborrecida é você conversar com uma pessoa que só fala em filho, só fala em neto. Já viu isso? O meu neto, o filho. O filho, mas é um egoísmo, que a família dele é melhor que as outras. Eu encontro com gente, eles conversam comigo, se eu deixar 20 minutos, meia hora, 1 hora, só falando dele. Ninguém me pergunta, Rabino, o senhor está vivo? O senhor está bem? O senhor sente alguma coisa? Deixa eu te espetar. Não, ele é rabino, tem que ouvir os problemas. E pior que acontece dentro do Carrefour, dentro do shopping center, dentro do sei aonde. Você tem que ficar lá, irmão, então até mais, irmão. Rabino, eu tenho problema, eu sei. Ai, só fala nele. Falar dos seus problemas é uma forma de egoísmo, é chamar atenção para si, já viu? Não coloque o sol sobre a vossa ira. Em outras palavras, não coloque o sol sobre o seu problema, porque ele vai crescer e vai fermentar. O problema é para diminuir, para resolver, para tirar. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Então, a porta é uma porta aberta para sociopatia, o antissocial, o hostil, o impulsivo. E mesmo psicopatia, quando começa a causar danos a si mesmo e à sociedade, à família, não aceita perder, já viu isso? Eu estava falando aqui que eu estou com medo desses meus netos, porque eu vejo que os pais criam, vai campeão, você é campeão. Agora, você vai comprar uma roupa numa loja aí, ô campeão, me chamando de campeão, o que ele sabe? O que eu fiz? O que eu ganhei? Essa palavra campeão está no nosso vocabulário, tudo é campeão, campeão, campeão. O menino nasce, cresce todo inchado, eu sou campeão. Meu pai falou que eu sou campeão. Aí chega lá na idade adulta, não aceita perder, não compartilha, tudo é para ele, nada para ninguém. Não é verdade? A criança nasce egoísta, mas não pode permanecer egoísta. Os pais têm que, com a varinha, ir disciplinando, dê isso para o outro, dê isso para o outro, não é seu, compartilha. É meu, é meu, é meu. Não é assim? É. Eu falo que as crianças nascem todas protestantes. Não gosto, não quero, não como. Já viu isso? As palavras que eles falam. Não quero, não gosto, não como. É o eu dele. Pior quando fica adulto, chega aqui para mim, Rabino, não gosto, não quero, não como. Está da infância, está na idade infantil. Tem que voltar atrás. Não dá, só recebe, é um mar morto. Ele não é um mar da Galileia, é um mar morto que só recebe e retém, não dá para ninguém. Até a geografia de Israel nos abençoa, não é verdade? Todo egoísta distorce tudo. Ele distorce a amizade, o amor, o sexo. Ele só pensa o sexo nele, o outro não interessa. A gente é terrível. Então nós estamos trabalhando, aí é uma prisão mental, é isso que eu quero chegar. E agora vamos voltar para a rampa. Eu quero, nessa conquista da liberdade interior, tá certo? Eu quero um próximo passo. Porque se você vence, no nosso caso aqui, o egoísmo, que nós estamos enfocando esse ano, eu vou ter uma harmonia comigo mesmo. Por quê? Eu começo a soltar. Diga, eu começo a me soltar. Tem gente, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Tem gente que não consegue se expressar em verdades. Ele tem tanto invólucro, ele tem tanta capa, tanta pele, tanta capa do grão de trigo, imagina aquela capinha do arroz, ele tem tanta casca é a palavra que eu queria achar, casca, você não conhece ele. Às vezes você mora com a pessoa 5 anos, 10 anos, trabalha com ele e não conhece, porque tem uma casca. Isso é problema. Ele não se abre. Eu já viu que ele não adora, ele não consegue adorar. Vai adorar como? A casca não deixa. Levanta a mão, irmão. Eu não vou levantar a mão. Você já está descascado. Você já está descascado até demais. Bom, mas eu estou brincando, viu, Rodrigo? Mil vezes ser descascado, pronto para tudo, que casca.
Mas se você está em harmonia consigo, você vai estar em harmonia. Ô, gente, olha para mim, um egoísta nunca está em harmonia com ninguém, a não ser com ele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos que combater. Agora, respondendo, não precisa levantar a mão. Vocês conhecem algum crente egoísta? Vocês conhecem algum pastor também rabino egoísta? Eu não sou. Ô, gente, eu fico doido para receber, para poder passar. Tem hora que meu filho fala, pai, você fala demais. Eu falei, eu sei que eu falo demais. Retém mais. Eu sei. Mas aquela ânsia de ver o outro feliz, é o outro de compartilhar, é eu em excesso, também, um pouquinho de mais de casca. Né, Rodrigo? Entra em harmonia com a família. Agora, a harmonia com a família é harmonia com os irmãos, é aí com a sociedade, com os irmãos da igreja, não é verdade? É harmonia com a família, com a igreja, é o teu testemunho começa a aparecer. Olha que interessante. Diga, que interessante. O testemunho que os outros vão nos ver na nossa vida está lá em cima, chegando já lá perto de Shavuot. Olha só como é que você vai crescer, porque ninguém vê testemunho de um egoísta, não é? Nem de um sujeito que está vivendo como estilo de vida, não estou falando como enfermidade, né? Enfermidade acontece, a depressão, a solidão, como enfermidade da alma. Isso acontece? Acontece. Não podemos é ficar nela. Mas o testemunho só é visto quando você se aproxima no nível superior para trazer o reino. Aí você começa a visar o reino, não está olhando mais para si, mas você já está habilitado, você subiu a rampa. Eu chamo isso de primeiro processo. Diga, first step, primeira etapa. Primeira etapa. Como eu gostaria de sair no Brasil, no mundo, pregando isso nas igrejas. Porque a igreja só vê a cruz e a redenção, mas não vê uma transformação. Produz religiosos, mas não produz seres espirituais. Não é verdade? A nossa natureza é espiritual. Se eu vou viver milhões e trilhões de anos na eternidade, a eternidade é mais importante do que agora. E por que você faz do agora como fosse eterno? Está certo? Agora, em Shavuot, você vai concentrar nessa habilitação. Ô, gente, a grande verdade, se você não conquistar o seu eu, você não recebe o Espírito Santo em plenitude. É isso aí. Você está preso, você não decola. Fala em língua, irmão, só se você falar para repetir. Por isso que eu não gosto de falar em língua publicamente, porque repete. A pessoa decora as suas palavras e acha. Depois disso, o que é que vem? Gerar e preparar-se para o reino. Nós estamos chegando a bodas do Cordeiro, diga, boda do Cordeiro, de Apocalipse 19. Isso vai ser numa festa de tabernáculo, irmãos. As festas apontando para a redenção. Começa em mim, mas termina no mundo, termina no outro. Por isso que a Torá é amar a Deus e ao próximo, porque tudo termina no próximo. Diga, sou religioso e muito religioso. E sou pouco espiritual. Estou cheio de religião, mas estou vazio no espírito. Pode acontecer? Pode ou não pode? Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Eu posso estar errado, talvez bem errado. Que a religião leva a uma frieza espiritual. A religião não é amar o próximo. Então tinha que me dar o ombro para chorar, enxugar minhas lágrimas, mas não, a coisa era dura. Lembrou da Inquisição? Foi religioso. O que fizeram com os judeus? Mataram nas fogueiras, porque você não tem a minha religião. Você não crê naquilo que eu creio, então eu mato você, eu destruo você. Irmãos, é um pensamento horrível, é o oposto do que Yeshua ensina, não é verdade? Então, nós vamos ver então, para encerrar, a primeira etapa, pensa sair do Egito, segunda etapa, processo de transformação do eu, terceira etapa, agora você está habilitado para quê? Para começar a ter esse testemunho, ide pregar essa mensagem ao mundo. Mas sabe o que acontece com a maioria? Por favor, não me corrijam. Eu pregar, vem um lá atrás, Rabinho, você falou mal do missionário. Não falei. Eu amo os missionários. O que eu não amo é a formação dos missionários. Por quê? Aceita, enche de doutrina, agora vai para Israel evangelizar. Logo Israel. Chega lá, põe um judeu para levantar a mão, aceitar Jesus. Põe o judeu para guardar o Natal. Põe o judeu para aprender o latim. Ai, meu Deus, que coisa. Então, na verdade, o que está acontecendo? Estão levando o que aprenderam.
Eu prefiro ficar com São Francisco de Assis, que dizia o seguinte: se vai evangelizar, não pregue, mostre. Dá para falar um amém para essa frase? Você não está falando para um santo católico, está falando para uma verdade bíblica. Vai evangelizar, não pregue, mostre. Não foi isso que Yeshua fez? Yeshua mostrava muito mais o estilo de vida dele do que a doutrina dele, porque a doutrina dele era a Torá. E quando ele falava, todo mundo já sabia algum contexto. O que ele dava era parábolas, para fazer mais claro o ensino. Mas Yeshua não inovou muito, não. E nem podia. O pai cria, ele muda. Que coisa é essa? Que conceito errado é esse do catolicismo, do cristianismo? O pai dá e você tira, o filho tira tudo, joga a Torá, joga tudo fora, joga as festas, joga os princípios. É isso? Não, não é isso. E aí você vai ver que você, olha que revelação, diga revelação. Gálatas 5 fala os 9 frutos do Espírito, na verdade são 13 lá de Êxodo 34. Paulo só está repetindo a Torá. E olha só que interessante. Isso está ligado à nossa salvação, diga, a nossa salvação depende disso. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu não posso bater pé que mas eu acho que sim. Porque Yeshua disse, pelos seus frutos, eu vou te avaliar. Você vai prestar conta pelos seus frutos, pelo que você fez, pelo que você viveu, pelo que você testemunhou. Yeshua não disse, você será salvo pelo que você sabe. Você será salvo porque ele levantou a mão e me aceitou publicamente. Ele não disse isso. E aquele fruto que está, eu sou a videira, vós sois os ramos estão em mim, que sou a videira, o tronco. Se esse ramo não produzir fruto, eu venho e corto. Claro que tem que cortar. Mas faz o evangelho do campeão total. Todo crente é campeão. Campeão coisa nenhuma. Campeão se ele der isso aqui, ser misericordioso. É campeão. Está entendendo? Eles acham que estão salvos. Acham. Mas Yeshua vai avaliar. Você está usando a graça. Eu te dei a graça, agora você está passando a graça para frente. Eu perdoei o seu pecado e você está perdoando o outro. Ô, irmão, isso é a coisa mais difícil do mundo. Inclusive para mim. Porque eu não sou ET. Olhe para o seu vizinho, vê se ele tem cara de ET. Diga, você não é ET. De jeito nenhum. Hipótese nenhuma. Você é criado à imagem e semelhança do Senhor. Deus quer ver a compaixão. Diga, compaixão. Deus quer ver nos rabinos, nas psicólogas. Não é técnica, é amor. Está certo? Deus quer ver nos médicos, não o técnico de saúde, mas um que vê um ser humano doente. É diferente a visão que o médico pode ter, que o professor pode ter. Se o professor vê alunos adolescentes como os demônios e capetas, ele está em ministério errado. Ele tem que ver e falar, puxa vida, eu tenho que mudar essa geração. Aluno que não respeita professor. Ô, irmãos, eu estou imitando Yeshua. Longânimo. Como os crentes têm que receber esse dom do Espírito. Paciência. Eu tenho que receber esse dom. Eu já melhorei muito. E quando eu vejo que eu vou perder a paciência, eu fujo. Ô, irmão, então até a próxima. Eu vou perder a paciência. Depois nós encontramos. Benigno. Gente, benigno é a bondade em ação. Você pode ser bom, que é o seu coração bom, mas nem todo coração bom é benigno. Benigno é a bondade em ação. Está cheio de crente bom, mas não são benignos. Não sentem um problema do outro. Não, você está entendendo? São religiosos, são igrejeiros. Como eu tenho medo de igreja. Guardador, diz, isso aqui a Bíblia não entende, os crentes não entendem, porque Êxodo 34 fala dos 3 atributos do caráter de Deus, que o judaísmo prega, tirado de lá. E um dos atributos é ser guardador. Pode ver na sua Bíblia que não tem a palavra guardador. Tiraram, evaporou, porque não entenderam, então não põe. Não entendem. Lembra que a Bíblia foi traduzida para Septuaginta, para o grego.
Então não tinha sentido, tira. Não é? E o que eles tiraram? Guardador é a palavra notzer. Pode ver aí no hebraico, quem tem a Torá em hebraico, pode ver, está lá notzer. E a palavra notzer vem do feminino natsaré. O que é natsaré? Nazaré. Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré. Nós estávamos lá agora em Israel, eu virei para os irmãos que estavam perto de mim e falei, olha aqui, o vale de Megiddo do Armagedon. Está vendo aquela cidade lá, a primeira cidade do vale de Megiddo, do Jezreel? Ou também chama Jezreel. Está vendo? Está vendo? Estou vendo. Sabe como chama aquela cidade? Nazaré. Isso fala alguma coisa ao seu coração? Sim, Jesus foi criado aí. Pois é, Deus escolheu uma cidade. Quando Yeshua era menino, devia brincar lá de carrinho, algum brinquedo assim. Carrinho não tinha carrinho, devia ser carroça, alguma coisa. Ou animaizinhos, né? Não sei. Não ia brincar de avião, não tinha avião. Então, eu falei, olha como Deus fez. Deus pôs um menino chamado Yeshua, que era menino, com a missão de Messias, ser criado em Nazaré. A primeira cidade, Jesus foi criado avistando aquele vale de Armagedon, onde vai ser o julgamento final, o juízo final, o dia do Senhor, Aharit Hamim, em hebraico, o dia glorioso do Senhor. Não é arrebatamento, é o dia glorioso que ele vem em glória com a sua igreja. Aonde? No vale de Jezreel, no vale do juízo, no vale do julgamento. Jesus brincou, já sendo treinado, entre aspas, pelo Pai. Brinca mesmo, porque aqui você vai decidir o mundo, aqui você vai mudar o mundo, aqui você vai implantar o milênio. E sabe o que é Nazaré? Sabe o que é Nazaré? Aquele que guarda a Torá. Nazaré significa uma cidade, claro, a cidade que guarda. Guarda o quê? Guarda o quê? Torá. Fiel, obediência, perdoador. Se você somar os 7 frutos do Espírito, que é o amor, né? Se você somar a alegria e somar a paz, quantos deram? 9. Mas faltam 6, mas isso você nunca vai ter, que é só Deus. Senão você seria semelhante a Deus, é igual a Deus. Você pode ser semelhante, mas não é igual. Então tem 3 frutos aí que só Deus tem. Um deles é quebrar a maldição nos pais e nos filhos. Eu não posso quebrar a maldição. Eu posso quebrar em nome de Yeshua, quebra uma maldição, mas eu não posso falar que a 4ª geração não será amaldiçoada. E ele perdoa por 1000 gerações, também não tem esse poder. Ele tem, de perdoar até. Esses são atributos que só ele tem. Mas eu posso ter a paz, a alegria, e isso tudo se traduz igual a quê? A reino de Deus. Então a 3ª etapa é a sua qualificação para o reino. Por isso que eu falei que a sua salvação depende disso.